Galera, o conteúdo hoje é muito massa, meu, porque assim, depois que a gente descobriu, né? Depois de muitos estudos, nós descobrimos que todo mundo tem um perfil comportamental, cara, né? A gente separa isso em 4 pontos, né? Que são os dominantes, os influentes, os estáveis e os conformes. Fala, Dali, meu amor, tudo bom? Catiúcia, topper, topper. E é engraçado que muita gente é dominante, tem muita gente influente, muita gente conforme, muita gente estável, mas é interessante que para você saber qual é o seu perfil, não é tipo só no achismo, eu acho que eu sou, né, meu? Tem ferramentas próprias para isso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O Wesley vai estar entrando aqui, eu nem sei se ele já entrou, deixa eu ver aqui se ele já entrou. Deixa eu ver aqui se ele já entrou, não, ainda não entrou não. Ia pedir para vocês, já encaminha pro povo essa live já, porque assim, hoje é uma live universal, né? Ela não tem padrão muito para ninguém não, sabe? Tipo, não é para um público específico, entendeu? Então, se você tiver alguém aí, meu, pega e encaminha essa live pra galera aí, que vai dar certo. Vai dar certo. Encaminha mesmo aí que o povo vai se identificar muito, muito, muito mesmo, viu? Raquel, tudo bem, Raquel? Muito boa noite. Seja bem-vinda aí à nossa live 52. E hoje vamos falar sobre a nossa característica, né? Eu já fiz a minha, Fernando já fez a dele, Matheus fez a dele. Vou falar logo, ó. Fernando, um perfil influente demais, altíssimo o nível de influência dele. Eu tenho um nível de dominância elevado também, né? E Matheus é dominante também. Rejane tá por aí, é? Eita, que top, meu, legal demais, Rejane tá por aí. Muito bom, Rejane, seja bem-vinda. Legal, legal, galera. Vamos aguardar o Wesley chegar aí, que o Wesley é um mentor, né? Ele é um grande mentor para nós da Veneziano. Ele instrui a gente e capacita demais o nosso trabalho, né? Ele é muito um cara altamente inteligente, sabe? Um cara altamente tem o nome composto. Que massa, meu. Ele é um cara assim top, fora da curva. Ele é um cara que construiu uma parte muito grande da empresa, essa parte mais estrutural, essa parte de valor, sabe? De apresentação, cara, bicho, é um cara que dá pra você ficar assim trocando ideia com ele por pelo menos umas 3 horas seguidas. Sensacional, é fora da curva mesmo, cara altamente inteligente. Nunca me esqueço de uma frase que ele falou pra mim, que é o seguinte: Beto, não importa o quanto você lê, o que importa é o que você lê. Não adianta você ler 300 livros e ler errado. A questão é ler certo com qualidade e não com quantidade, tá ligado? E quando ele falou isso, eu falei, meu amigo, agora eu quero saber se eu tô lendo certo ou não. Pode crer, diga aí, mano, eu queria saber, porque, velho, quando o cara solta um negócio desse, os meus livros aqui atrás é troco do pão, fichinha, perto do nível que o cara tem de estudo, sabe? É uma coisa assim surreal, mano, surreal. Onde ele presta consultoria assim para empresas gigantescas, empresas de milhões, sabe? Só coisa grande. O cara é professor, mas ele não é um professor comum, ele é um professor vivido, sabe? Prática, tem uma vivência gigante, gigante mesmo. Então segura aí que daqui a pouco ele tá entrando, tô aguardando ele entrar aí, tá? O Wesley. Ô Fernando, o Wesley apareceu por aí? Deu um oi pra ele? Deixa eu ver se ele apareceu aqui, galera. Segura aí, tá? Wesley, vamos lá. Cara, seguinte. A galera tá numa expectativa muito grande de você falar, colocar os seus dots pra fora, tudo aquilo que você entende. O cara vem pra uma live do domingo de blazer, meu. Pense num homem chique. Força do hábito, cara.
Eu acho que ele já acorda de blazer, mano. É verdade. Eu só tenho abandonado a gravata. Meu, saudade de você aqui em Natal, das nossas conversas, longas conversas à noite. Sabe o que eu mais achava incrível em você, Wesley? Que pra você não tinha tempo ruim, não tem horário ruim, não tem dia da semana. Se falar pra você assim, Wesley, uma reunião 8 horas da noite do sábado, beleza, vamos lá, pode vir. Wesley, 11 horas da noite do domingo, beleza, pode vir. Eu acho que isso assim, é uma das coisas que a gente leva pra nós, porque essa referência de profissional que você tem, olha, eu tô pra conhecer aqui em Natal, sério mesmo. E vamos lá, eu quero falar um pouquinho do perfil da galera. Você é um cara que tem um entendimento muito grande com isso e queria que você começasse a desvendar um mistério. A galera aí que tá aqui com a gente, eles já estão com papel e caneta na mão, porque eles querem saber qual é o perfil comportamental deles. Eu queria que você desse uma destrinchada aí em cada um. Fica à vontade, viu? Ih, tá mudo, não. Tá bom agora, né? Pronto. Bom, basicamente, eu preciso, acho que fazer um pouco de apresentação para o pessoal entender, não sei quanto tempo a gente tem. Eu trabalho há 30 anos, desde 1990, assessorando empresas. Nós temos uma experiência aí em 23 estados brasileiros, de empresas de diferentes tamanhos, né? Nós lidamos com empresas de até 8.000 funcionários e empresas de 10 funcionários, de 6 e tal. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que normalmente as empresas, elas contratam as pessoas pelo conhecimento, mas demitem pelo comportamento. Então, contratar as pessoas com o comportamento certo é uma coisa decisiva. E desde tempos imemoriais, vem se tentando identificar o comportamento das pessoas, desde a antiguidade. Em 1927, aproximadamente, um psicólogo americano, que ele tem como característica principal ser o criador da Mulher Maravilha, ele criou o teste mais usado atualmente, que é o DISC, né? O DISC foi criado em 1927? 1927. E esse cara, ele é muito famoso, não pelo DISC, mas pela Mulher Maravilha. Mas no mundo organizacional. Ele criou a Mulher Maravilha, cara. Pois é. Então, existem diversos testes comportamentais, né? Diversos. Existem alguns que são mais simplórios. Aqui na GEIM, nós usamos atualmente 12 testes ao todo. Cada um deles são usados por tipologias ou momentos diferentes, né? Por exemplo, você tem comportamento relativo ao uso do tempo, então tem um teste específico para isso, para você dar saltos de produtividade. E basicamente existem 3 tipologias de uso de tempo, ou seja, quando você está focado em fazer coisas importantes ou coisas circunstanciais, ou coisas emergenciais. Mas o mais interessante de tudo é que esses testes menos famosos, eles são mais complementares, né? E o grande teste foi criado em 1927, aproximadamente, a partir de um teste que já tinha aí uns 200 anos, chamado teste dos temperamentos, que é um teste bem antigo mesmo, inclusive é um dos testes mais usados na história. Nosso material do temperamento dá uma lauda de mais ou menos 10, 12 páginas do perfil, mais ou menos. É muito detalhista. Mas no mundo organizacional é preciso ser mais prático, é preciso ser mais rápido, né? Exatamente, o teste é a tríade do tempo, o teste da tríade. Alguém está falando aí. A Jéssica fez a lição de casa. Isso, teste da tríade. A gente tem esse teste automatizado e com uma lauda muito interessante para entender melhor as pessoas. Mas, enfim, o teste mais usado ele é
o DISC. E por que o DISC? O DISC, ele vem de uma situação mais empresarial. O temperamento, o teste dos temperamentos, ele é um teste que vem assim mais de uma vida civil, uma vida familiar e tal, né? Uma coisa mais intimista. E aí, ali por volta do início do século XX, já havia muitas empresas espalhadas pelo mundo, e nós precisávamos entender por que o turnover era tão alto. Turnover é um grande problema organizacional e também para as pessoas, ou seja, a rotatividade de pessoas. Uma empresa contrata alguém, mas aí daí a pouco percebe que aquela pessoa não tem um comportamento certo, não vai entregar a coisa certa e demite, vai ter que procurar outra pessoa, vai investir dinheiro, tempo, treinamento, etc. E aí isso não pode ser perdido. Perde tempo, né? Não só tempo, muito recurso. E perde-se o bem mais precioso da vida, que é realmente o tempo que você mencionou. Nós temos uma vida limitada e imagine você passar pela vida demitindo, contratando, você nunca vai conseguir chegar lá, até porque hoje nós sabemos que, em média, uma pessoa chega ao seu auge de produtividade, de assertividade, com 10 mil horas de exercício na mesma função. Isso dá de 8 a 10 anos. Então, uma empresa que demite com 6 meses, com 1 ano, nunca vai chegar a ser muito produtiva. Isso tem efeitos financeiros enormes. Normalmente, pessoas com graves dificuldades financeiras ou empresas com graves dificuldades financeiras são imersas em turnover. Então, por exemplo, uma pessoa que vive trocando de função, essa pessoa nunca se firma em nada. Provavelmente, ela não chegou a um cargo que tenha, junto com ela, a adesão ao comportamento dela, e ela é uma infeliz naquilo. E essa infelicidade transborda no seu comportamento ruim, ela vai ter uma vida cheia de fracasso, né? Ela está sempre recomeçando. Está sempre recomeçando. E esse recomeçar, nunca vai dar a ela a curva da experiência e da favorabilidade, né? E esse é um grande problema. Então, esse problema, ele é presente ao longo da história. Até que ali, mais ou menos em 1927, esse psicólogo americano, ele se deparou com isso, pensou muito e propôs essa tipologia. Para ele, há 4 grandes comportamentos humanos, né? E era interessante porque ele se colocava da seguinte maneira: digamos que alguém está no lugar e grita assim, fogo, fogo! Então, como as pessoas vão agir? A primeira prova de que as pessoas são diferentes é que uma pessoa vai gritar, a outra vai correr, a outra vai ficar estática, a outra vai arrancar os cabelos. Cada pessoa reage de uma forma diante do mesmo fato, você entendeu? O mesmo fato. Mas nós somos diferentes no comportamento, né? E aquilo que você vai fazer na vida, você também... Engraçado você estar falando sobre isso, me veio uma imagem. Se alguém gritar fogo, tem aquele que corre, aquele que vai apagar, aquele que fica parado e aquele que fica vendo o tamanho do fogo. Isso aí, exatamente. Então, cada um de nós somos diferentes, E isso não necessariamente é ruim e não necessariamente é bom. Depende. Se eu tenho aquelas características para ter a reação certa, o comportamento certo, né? A reação depende do meu comportamento para aquela situação, eu vou me dar muito bem, né? Mas em outra situação eu não me dou também. Então, o que é que se propôs naquele período, no começo do século XX, era dividir esse comportamento em 4, né? O primeiro comportamento, e talvez um dos mais difíceis de existir, são raros, é o comportamento dominante, né? O dominante ou a dominância, ele é a característica. Oi, você é dominante? Pois é. O dominante, ele é a principal característica, por exemplo, de um vendedor, não é? Um vendedor que não é dominante, ele não consegue fechar a venda. Falando assim, palavras bem simples, nós dizemos assim, podemos dizer assim, que um dominante, ele consegue convencer o outro a fazer várias coisas, inclusive comprar aquilo que não quer.
Entendeu? Ele chega e fecha o negócio de um jeito. Então, quando nós estamos buscando o dominante, normalmente empreendedores, eles erram muito dizendo assim, mas já foi vendedor na empresa tal. É verdade, mas lá ele foi campeão de vendas? Provavelmente, se ele não é dominante, não foi. É alguém que domina todas as técnicas, passou por todos os treinamentos, mas não é o dominante, não é. Eu, inclusive, teve uma época que eu conheci uma pessoa que o nome dele era Creyson, exatamente igual aquele da TV Pirata, seu Creyson. E era um senhor, então a gente brincava com ele, porque ele era exatamente o seu Creyson, falava errado igual o seu Creyson, e o nome era escrito errado, era Creyson. Mas ele insistia tanto para ser vendedor de uma grande empresa, que era cliente nosso, que o presidente aceitou para dizer assim, olha, está vendendo, vai lá, vai errar e vai dar tudo errado. Mas ele era um dominante nato. Quando nós olhávamos os perfis das pessoas que eram candidatas e olhávamos lá para o seu Creyson, falamos assim, nossa, que dominância esse homem tem. Mas fala tudo errado, o gerente dizia, né? Fala tudo errado, ele veste errado, mas ele saiu para vender, daí a pouco passou um fax. Foi a maior venda do ano. 2 horas depois, outro fax, outra venda maior ainda. Daí a pouco a gente começou a falar assim, o presidente colocou um cartaz para todo mundo. Fale errado, vista ruim como o seu Creyson, mas venda como ele. Exato, né? Agora imagine, por exemplo, se você tem um líder, um gerente, um presidente de uma empresa que não é dominante. Ele não consegue bater na mesa e tomar decisões e fazer o que tem que fazer. Ele não tem coragem, ele não tem a disposição de enfrentar o que tem que ser feito. Então, a dominância é uma característica nata do comportamento de uma pessoa que é um vendedor ou ele é um líder, né? Tem muita gente que está na posição de liderança, numa posição de chefia, mas não consegue fazer o time avançar, não consegue fazer o time andar, porque não dispõe do seu coração, na sua mente, de uma coisa natural que é a dominância. E os estudos do início do século XX diziam que a segunda característica é a característica de influenciar. A influência é a característica da pessoa comunicativa. Então, normalmente, quem é influente fala bem, tem muitos amigos, coordena bem a comunicação, é uma pessoa que, se você soltar o microfone na mão dela, ela vai se dar super bem, está em todas as festas, todos os eventos, tem um grande relacionamento, etc. E é interessante porque se você não domina esse conhecimento, é muito capaz de você convocar um influente para ser vendedor sem ser dominante. Porque ele fala bem, e você acha assim, olha, a pessoa fala bem, então... Né? Deve vender, me convence e tal, mas só que na hora de vender ela não vende. Ela fala bem só. Né? Então, por exemplo, a pessoa que é muito influente é muito bom para ser um jornalista, por exemplo, né? Para ser alguma coisa que envolva uma habilidade de comunicação, né? A terceira característica prevista no DISC é a característica do planejamento, já numa especificação de meio aportuguesado aí, né? Ou seja, é aquela pessoa que normalmente premedita muitas coisas. Ela é boa de achar que amanhã vai acontecer isso, então precisa daquilo outro, eu vou separar isso, vou separar aquilo outro. Normalmente essas pessoas são mais introspectivas. Elas têm uma enorme dificuldade de uma reação imediata, mas se puderem premeditar, elas fazem muito bem a coisa. Essa daí é aquela que antes de acordar no outro dia, antes de dormir, separa a roupa, arruma a mala, coloca isso. Bonitinho. Exato. Tudo perfeito. Exato. O dominante acho que faz isso faltando 5 minutos para sair. Talvez. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, essa característica do planejamento, né, de especificar as coisas,
é uma característica que não é como nenhuma das outras, como qualquer uma das outras, nem muito boa, nem muito ruim, depende da situação. Então, se você estiver numa posição de controladoria, numa posição de planejador, numa posição em que você vai ter que estar prevendo as coisas, está tudo jóia, você está na posição correta mesmo, e muito bem-vindo, vai dar tudo certo lá, né? E essa pessoa planejadora, a coisa que ela mais preza é não haver variação, não haver surpresas. Vou falar uma coisa, meu pai entrou agora na live aqui, mano. Meu pai fez um Instagram ontem, eu sou a única pessoa que tem no Instagram dele. Então um beijo, pai. Isso aí, um grande abraço. Vai, continua. Então essa pessoa gosta muito da estabilidade, né? Ou seja, no DISC o S é do estável, né? Ali, o estável. Uma pessoa planejadora, ela é estável, ela não gosta de variações. E por fim, existe a quarta característica, que é a característica da conformidade. Ou seja, é uma pessoa que gosta de regras, de normas, e se a regra disser que ela tem que fazer tal coisa, não importa o que aconteça, mesmo que seja uma coisa radical, muito ruim, ela vai fazer aquilo, porque é o que a norma diz, a regra diz. Ela é zeladora das normas, cuidadora e seguidora das normas e das regras, né? Por exemplo, se você tiver que contratar um engenheiro, contrate uma pessoa que gosta de conformidade, que tem comportamento conforme, porque o engenheiro vai fazer os cálculos lá da obra direitinho, vai seguir cada norma nos mínimos detalhes e vai fazer aquela execução daquele jeito. Agora você imagina, por exemplo, um engenheiro que não é conforme. Eu diria que a chance de haver pequenos erros de cálculos e o prédio cair é enorme, sabe como é que é? Então, o que acontece? Aí você pode se perguntar, eu sou qual desses comportamentos? Bom, na verdade, hoje nós sabemos que você não é só um. Você tem um pouquinho de cada, mas tem um que é muito maior em você. Então é muito comum, por exemplo, que você tenha dominância com influência, conformidade com estabilidade, o planejamento. São, digamos assim, características primas, né? E aí você começa a ver que normalmente sim, um dominante fala bem. Normalmente sim, um influente acaba dominando. É mais ou menos como se a gente fosse fazer uma receita de bolo, né? Lá no bolo não tem só trigo, tem também um pouquinho de sal, tem também um pouquinho de açúcar, ou seja, tem um pouquinho de outras coisas, mas o grosso ali mesmo é essa grande características e tem aquele pouquinho daqueles outros, e isso forma o seu você, o seu eu, o meu eu, né? E assim sucessivamente, exatamente. Então nós temos, claro, que esse teste, ele hoje é usado das mais diferentes maneiras. Nós aqui pelo menos usamos muito na seleção e recrutamento de pessoas principalmente. E por quê? Porque hoje, como o teste ele é matemático, ele é possível de você fazer uma conta dizendo assim, olha, eu quero uma pessoa matematicamente com este perfil assim, assim, assim no DISC. E então quando você aplica o teste, você faz a comparação do que deveria ser, do que ele é. Então nós podemos dizer, essa pessoa tem 90% de adesão ao cargo, 85% de adesão, eu só aceito fazer entrevista para aquelas pessoas que têm pelo menos 90% de adesão, 70%, 90%. Eu, quando comecei a fazer isso, há uns 30 anos atrás, nós não aceitávamos menos do que 90% de adesão a um cargo. De alguns anos para cá, a gente começou a aceitar 85%, porque realmente o comportamento das pessoas começou a diminuir de volume. A gente faz supor qual é a motivação disso, mas não vem ao caso discutir aqui agora. Mas ultimamente, em especial de uns 5 anos para cá,
começou-se a se aceitar 80% de adesão. Então, esse também é um dos grandes motivos de turnover alto, né, que as pessoas têm. Vou fazer uma pergunta bem rapidinho. Sim. Tem 2 pontos. Primeiro, às vezes existe uma pessoa que você entrevistou, gostou muito dela, mas o perfil dela comportamental não é jus àquela função. Mas você gostou dela. Existe uma probabilidade de dar erro No teste? na prática. Eu, por exemplo, eu gostei do Wesley na entrevista, mas no perfil comportamental dela é tipo um vendedor conforme, por exemplo. Se você contratar, vai dar problema. O fato é que o ser humano, que isso é uma outra grande questão, o ser humano ele toma decisões de 70% a 90% das vezes emocional. É uma decisão emocional. Deveria ser uma decisão técnica e não emocional. As suas emoções fazem você tomar decisões tolas, né? E decisões tolas fazem você errar. E aquele que acerta mais, vence mais do que aquele que erra muito, né? Então você deveria entender. Por exemplo, eu raramente, ao conversar com uma pessoa, eu confio nos meus sentimentos. Então nós, quando estamos fazendo um processo de entrevista, por exemplo, eu faço uma sequência de testes. O primeiro deles tem a ver com uma teoria chamada teoria do corpo, né? O que o corpo fala é você analisar como a pessoa ela é pelo comportamento das escolhas dela. Então, por exemplo, um dominante, ele tem um jeito de andar. É impressionante. O Jordan Peterson, ele fala sobre isso com clareza, né? Os dominantes andam com o peito estufado e com a cabeça ereta. Tente fazer assim, botar o seu peito para frente, certo? Agora tenta olhar para baixo. Você não consegue, cara. Você não consegue. Entende? Então, você vê até pelo jeito de andar, ó, esse aqui é um dominante, aquele ali é um influente, esse ali é um planejador e tudo mais, né? Mas eu não confio só nisso. Normalmente a gente usa grafologia, por exemplo. Se eu tenho a oportunidade de fazer uma pessoa escrever, então nós identificamos a pessoa pela letra dela, né? Se ela é conforme, se ela... Oi? Já fez isso comigo, já. Exato, se ela é conforme, se ela é dominante, se ela é influente, seja lá o que for. Então a gente já sabe ali pela grafia da pessoa o que ela é, né? E ela não consegue se esconder da sua letra, não tem jeito. Você não consegue se esconder da sua letra. Se você consegue fazer 3 linhas, você não consegue esconder da sua letra. Como a gente já pratica isso há pouco mais de 3 décadas, né? Então o olho já está muito treinado para ver ali o jeito da pessoa escrever, sentar, o jeito que ela fala. Então você naturalmente já olha para ela e fala assim, nossa, naquela posição ali não dá, naquela outra ali dá, ó, aquela outra ali, e assim sucessivamente, não é? Então, eu normalmente faço esse teste da escolha das cores, a forma do corpo olhar, e aplico o DISC. É muito comum aplicar o DISC, porque normalmente eu tenho os cargos dos nossos clientes, já todos na nossa base, já todo com um perfil do DISC, cadastrado por cargo, e na hora que a pessoa responde eu já sei, esse aqui tem o comportamento certo, não tem, eu posso ir para a avaliação técnica dela, né? Ou não. Mas o DISC sim. Ele é fundamental para a promoção de um funcionário, para ele ser reconhecido na empresa, para um cargo novo. Olha, veja bem, normalmente o DISC ele é fundamental em várias situações, mas vamos citar algumas delas. Primeiro e mais importante, talvez a mais decisiva, seja no recrutamento e seleção. Essa é a primeira lógica. Agora, dependendo
da tecnologia disponível nos nossos clientes, nós podemos chegar num outro extremo, né? E que extremo é esse? Por exemplo, todas as vezes que eu estou numa empresa de um porte superior e... Oi, Angelina, né? Sim, sem dúvida existe o teste das cores, é muito interessante, mas como ele é pouco prático, nós raramente usamos no mundo empresarial, certo? Mas então, continuando, Roberto, por exemplo, todas as vezes que eu tenho, digamos, pelo menos 100 funcionários numa empresa, então, quando dá um problema na empresa, nós, além de fazermos o procedimento que seja, digamos, demitir o colaborador, nós pegamos o perfil daquele colaborador específico e ligamos aquele perfil com aquele problema. Então, como eu tenho muitos colaboradores, eu começo a ver o seguinte: olha, este cargo que vocês descreveram não pode ter a pessoa do perfil tal, certo? Até porque o DISC mais recente não tem só 4 características, ele tem 16. Para cada uma delas, tem 4 tipos de dominâncias, 4 tipos de influências, 4 tipos de estabilidade, 4 tipos de conformidade. E quando a gente pega as receitinhas, né? Olha, esse aqui é o perfil e ele vai se comportar dessa maneira quando está com os amigos, dessa maneira quando é pai, dessa maneira quando é mãe, dessa maneira quando é... É impressionante a previsibilidade do processo. Agora a gente aplica o DISC com 16 características só quando a gente está assim, num nível bem mais elevado. Digamos, eu estou trabalhando aqui com um diretor, com um CEO, e aí nós temos que ter um acompanhamento muito fino com a pessoa, e aí a gente vai fazer o DISC das 16 características, né? A gente faz isso no nosso curso de líderes, que é o Realizadores, né? Lá a gente faz as 16 características com as pessoas, basicamente. Mas aí o que acontece? Quando a gente está trabalhando com a inteligência do processo, né? Ou seja, inteligência humana, a gente começa, com o passar do tempo, ver que estamos errando em alguns conceitos de cargos. E aí a gente já sabe que essa pessoa que nunca poderá ser promovida para o cargo tal, por causa de uma determinada característica. E a gente sabe que aquela pessoa que está no cargo Y, eu tenho que trazê-la para cá, porque ela tem uma chance enorme, porque todas as vezes que aquela situação se deu muito bem, então tinha aquela pessoa com aquela característica específica que eu achei agora com alguém. É claro que eu preciso de uma... Oi? Pergunta. Sim. A característica que eu não tenho, eu posso desenvolver ela? Olha só, existem algumas doenças humanas que não têm solução, inclusive doenças psicológicas. Por exemplo, há alguns autores que dizem que se você for um psicopata não tem jeito, né? Não tem jeito. Agora, sendo você uma pessoa que não tem algumas coisas que não tem como contornar, se você desejar ardentemente, porque existe uma pré-condição do ser humano, que é a pessoa querer mudar. Porque quando a pessoa quer mudar, ela paga o preço da mudança. Né? Estão me zoando então, aqui, ó. Ei, deixa eu fazer outra pergunta, Wesley. Desculpa, cara, porque o assunto é muito massa. É mais fácil um dominante virar conforme ou um conforme virar dominante? Olha, a característica mais difícil de você ser é dominante. Tá vendo aí, ó? Aí, Fernando! É muito difícil. Dois dominantes juntos podem se sair faísca? Com certeza. O fim, dependendo do cargo, é uma coisa muito boa. Não, é interessante, né? Porque geralmente o líder da empresa, ele quer um monte de dominante, ele quer um monte de vendedor top, agressivo, independente. Mas se ele tiver tudo isso na equipe dele, ele não vai dar conta.
É muito provável, né? Por isso que você tem que jogar um pouco de água na fervura. Você tem que ter os processos de manter o clima organizacional mais calmo, tal, que para você manter as emoções sendo usadas apenas para aquilo que é bom, né? Então, da mesma forma que uma pessoa tem um comportamento, uma empresa deveria ter um comportamento assertivo, né? De gerir o seu quadro de colaboradores, para que essas pessoas não ficassem explodindo uns com os outros ou com os clientes, digamos assim, mas que eles usassem essa energia em direção ao resultado que precisa ser feito. Digamos que o dominante, ele pode ser um dominante ambicioso e tem o dominante ganancioso, certo? Veja bem, o ser humano não é tão simplório, né, Roberto? O ser humano ele tem um conjunto de coisas. E muitas dessas coisas você tem e você nem sabe, porque a condição não exigiu de você que você fizesse aquilo que é nato em você, né? E então, quando a gente faz o teste das 16 características, isso fica muito mais claro, né? Por isso que o teste ele tem um resultado enorme, porque, por exemplo, uma coisa é você tendo filho, outra coisa é você não tendo filho. É totalmente diferente, né? Então, como você vai passando pelo amadurecimento humano com o seu comportamento, como é um dominante amadurecendo diante dos fatos. Então, por exemplo, eu estou em situações em que eu estou contratando gerentes para posições críticas. Esses gerentes em posições críticas, eles têm que ter uma situação de relacionamento estável, em que ele tem que ter filhos. Nós estamos passando por esse processo agora simples. Pessoas solteiras deram muito errado, porque não havia ainda o amadurecimento comportamental. Ou seja, eu preciso de um dominante, mas eu preciso de um dominante amadurecido, certo? Então, você pode ter tudo a seu favor, mas você ainda não testou tudo a seu favor. Você ainda não amadureceu. Eu sempre achei o Fernando nada maduro. Pois é, né? Ô Wesley, a gente tem 10 minutos. Sim. O tempo passa rápido demais, cara. É verdade. Eu queria perguntar uma coisa pelo seu entendimento, tá? Primeiro, eu já fiz o meu perfil e o Fernando já fez o dele, né? E o meu deu dominante, tipo, lá nas alturas, e o do Fernando deu influente lá nas alturas. As pessoas que nos veem de fora, elas enxergam que a gente tem uma sinergia muito boa, tipo um encaixe mesmo, sabe? É como se fossem dois sócios que foram feitos realmente assim para dar certo, né? Você acha, pelo seu entendimento, esse perfil comportamental de um dominante com um influente faz a coisa encaixar? Faz, tipo, dar certo? Olha só, a influência é uma característica comportamental prima da dominância. Seria improvável vocês dois serem tão próximos e, digamos assim, de se complementarem se vocês fossem conformes ou estáveis. Porque a conformidade e a estabilidade são outras características primas delas lá, não são primas da influência ou da dominância. É muito raro você achar um dominante conforme, por exemplo, ou planejador. Porque é como se você falasse assim, olha, a influência e a dominância são características comportamentais que pressupõem uma capacidade de extroversão. E a conformidade e a estabilidade pressupõem como predominância a introversão. Então, quando você vê essas características, elas são distintas, são antagônicas aparentemente, não é? E então não é razoável você achar uma pessoa
que ela é extrovertida e introvertida ao mesmo tempo. Não é comum. A gente tem sinergia. É verdade, né? Tem sinergia na função que vocês estão fazendo, né? Mas em outras situações da vida, digamos, lá na empresa de vocês, quem cuida do escritório de vocês tem que ser alguém de característica mais burocrática, planejadora conforme, entendeu? E isso não quer dizer que não haveria entre vocês uma sinergia. Haveria uma sinergia, uma adesão, mas lá nos assuntos do escritório, lá na frente do trabalho, atendendo o cliente, fazendo as vendas, aí não haveria essa sinergia, você entendeu? Então, é o que eu disse desde o começo. O que você é não necessariamente é ruim. Depende do contexto que você está vivendo, né? Então, se você busca harmonia, se você busca ser uma pessoa mais bem-sucedida, você deveria fazer o quê? Se colocar numa posição que favoreça a situação. Eu tive aqui agora alguém até perguntando aqui se um casal com o mesmo perfil comportamental pode dar certo. Pode. E pode não dar. É mais comum você ter pessoas que se complementem dando certo na vida amorosa do que pessoas com a mesma situação dando certo. O que não quer dizer que, dependendo do contexto, não daria, né? Wesley, 2 minutos para você responder essa pergunta aqui. Fala sobre perfis facilitadores e conciliadores. Bom, os facilitadores e conciliadores são perfis existentes nas subcaracterísticas do DISC. Se você fizer o teste dos 16 perfis, aliás, seleciona aí 3 pessoas de vocês, eu vou mandar o link do teste dos 16 perfis, tá certo? Se não me falha a memória... Tem que mandar um direct, tá? Isso aí, você me manda lá o e-mail, eu mando o link para vocês aí fazerem. Então, o que acontece? Se você for fazendo o teste, você der a característica de mediador, certo? É o que você chama de conciliador. A pessoa mediadora é normalmente aquela pessoa que tem uma característica muito grande de planejamento e comunicação, certo? Então, essa pessoa, ela quer o bem do próximo e ela quer servir o próximo. Mas o que acontece? Ela tem também coisas que a prejudicam e coisas que a impulsionam, certo? Então, eu, por exemplo, a minha filha, que é justamente, está agora fazendo psicologia, o teste dela das 16 características deu mediadora. Realmente, você está na posição correta, vá fazer psicologia, tudo certo. Vai ser tudo bom para você nesse sentido, né? Tem que mediar. Agora, a mediadora não é necessariamente uma pessoa que facilita, ou seja, uma facilitadora. Não digamos assim, a característica nata de uma pessoa mediadora. E numa empresa, dependendo da posição, tem que achar essas pessoas específicas. Então, veja bem, eu vou dizer de outra maneira. Se eu estou, e a minha vivência de pouco mais de 30 anos é na frente ou por trás de empresas. Se eu precisar de pessoas, quanto maior a empresa, mais detalhista eu sou na condução do processo de achar as pessoas específicas, com aquelas características natas. Quanto mais exigente eu for, maior a minha probabilidade de sucesso naquela condução. Porque as pessoas certas, nos lugares certos, na hora certa, do jeito certo, fazendo certo, dão certo. Top, velho. Wesley, pra gente finalizar, a gente se conhece faz 4 anos já, vai fazer 5 anos. A gente começou lá, que por acaso, no momento eu conheci, quando eu cheguei
cheguei numa empresa para fechar um contrato de consultoria, estava lá o Wesley, né? E aí foi ali naquele momento que eu tive a oportunidade e o privilégio de conhecer um cara como você. Eu queria escutar de você hoje, 4 anos depois. O que você enxerga hoje da gente, daquele momento que você conheceu a gente, para o momento de hoje, 4 anos depois, que até de indicação tua vieram grandes empresas. Eu tenho certeza aí que a gente fez a lição de casa direitinho lá com eles. O que você diz para nós da Veneziana? Olha, Beto, eu acho que vocês são excepcionais em levar as pessoas a vender. Acho que vocês precisam desenvolver algumas características comportamentais que são normalmente as características ligadas às pessoas que fazem política. E por que isso? Porque um dos subperfis do DISC é justamente aquilo que nós chamamos de perfil diplomata. Quando você entende que o mundo é político, ele vai além da razão, que tem uma articulação. Por exemplo, eu costumo dizer que no mundo das empresas, por mais incrível que pareça, toda empresa tem uma corte. Porque ali é um império, pequenininho, às vezes grande, mas é. E que você tem que aprender o jogo político que existe ali, para que muitas vezes situações que são racionais que estão perdendo, mas pelo jogo político ele é ganho. E por incrível que pareça, isso também é um comportamento. Eu diria que se vocês dois aprenderem características ou se desenvolverem comportamentalmente nessa especificidade, que é a especificidade da diplomacia, vocês vão chegar muito mais longe do que vocês imaginam. E se vocês se cercarem por trás de vocês dos burocratas certos, fazendo a coisa certa, o céu é o limite. Top! Meu amigo, perfeito demais. Acredito que a gente está aí trabalhando para estar no caminho certo, viu? E que a gente continue aí nesse trajeto. E com você do nosso lado, óbvio, né? Uma pena você não estar aqui a 5 quilômetros da minha casa, que nem você estava antes, mas a internet nos aproxima, né? Cara, eu quero agradecer. A gente tem 2 minutos. Eu queria que você mandasse uma mensagem pra galera aí que tá nesse momento, vivendo um momento aí, né, de um momento globalizado. O que você pode passar para eles aí de mensagem de um cara que é vivido e especialista aí no assunto, nessa base de conhecimento, de estruturação psicológica? E fica à vontade, você tem 2 minutos aí que é teu. Todas as vezes que as pessoas ouvem a palavra crise, muitos entram em pânico. Eu sou daqueles que me acalmam. Acalmar-se perante a tormenta é uma característica também do meu comportamento. Porque quando você está calmo, você vê em meio às ondas nefastas que estão caminhando ao seu rumo, a oportunidade de navegar e sair para o mar aberto, aonde está a verdadeira oportunidade. Nós fazemos isso há muito tempo e, ao analisar o cenário que estava por chegar em 2018, fizemos uma mudança geográfica. E não só fizemos isso, mas também fizemos uma mudança estratégica central. O que aconteceu conosco foi aquilo que acontece com qualquer um. Nós estamos colhendo o que plantamos. Então, aprender a ter a paciência, a inteligência, a sabedoria necessária também pode ser desenvolvida. Eu desejo a você que está assistindo aí essa live, que você também se evolua, faça como os judeus com a cabala do 1%. Se você evoluir 1% todos os dias, ao final de um ano você vai ter evoluído 3.700%. Isso é muito significativo, mas é preciso ter disciplina. Eu gostaria de deixar aqui o meu abraço e também dizer a vocês que quem quiser nos conhecer, tem o nosso site jainconsultoria.com,
Se você quiser conhecer o material nosso, tem lá o cursorealizadores.com.br, né? E todos os nossos canais, no YouTube, a Academia da Prosperidade, onde tem lá cerca de 200 palestras minhas publicadas já, e vários outros canais, Facebook, LinkedIn da GEM Consultoria. E aí estamos aí necessitando, precisando de um contato, tem lá nos nossos canais, e também o Betão aí pode fornecer a todos. Galera, sigam aí o Instagram dele. Eu vou mandar para vocês as aulas que ele manda no YouTube, tá? Vou mandar para vocês darem uma olhada no conteúdo. Wesley, 10 segundos. Obrigado. Um beijo. Valeu aí. Sensacional o dia de hoje. Deus abençoe você e sua família. Quando vier para Natal, por favor, nos avise, tá bom?